Olá, meus amigos de todo o Brasil, em especial vocês, empresários do setor frigorífico. Venho, através desse vídeo, levar um pouco da nossa visão sobre o que de fato acontece, quais são os fatores que estão causando de fato os resultados negativos nos frigoríficos brasileiros, mas eu quero fazer uma pergunta, empresário do setor frigorífico. Se a sua empresa ainda está fechando no vermelho, se 2022 o resultado não foi bom, se 2023 não começaram ainda com um planejamento, com uma organização diferente, eu te pergunto, por que ainda não entrou em contato conosco? Ligue no número que está aqui na descrição deste vídeo. Ligue, vou te atender e vou te apresentar uma proposta simples, objetiva, que vai fazer com que a tua empresa dê a virada, dê o salto que precisa para começar a ter os resultados positivos e assim as suas operações começarem a apresentar viabilidade. Operações essas ligadas à compra de gado, à indústria e à área comercial de venda, assim como todos os demais setores e anexos, porque todos eles influenciam de uma forma ou de outra no seu resultado no final de cada mês. Então, quer dar uma virada de jogo, quer fazer a sua empresa ser uma empresa forte no mercado, competitiva e acima de tudo, ter lucros, ligue para nós agora nesse número que está aqui na descrição do vídeo, que eu tenho certeza que a nossa proposta vai ser uma proposta muito eficiente, uma proposta muito objetiva e vai mudar os resultados da sua empresa. É como eu digo, a CR Gestão Consultoria, hoje no setor de proteína animal, é a consultoria assim, mais completa do mercado, porque a minha experiência de mais de 26 anos, atuando em todos os setores que compõem a cadeia produtiva de proteína animal, levam até você uma experiência única e uma experiência capaz de poder montar uma operação eficiente e desenvolver uma gestão específica para que a sua empresa comece a dar lucros. Então, pare de perder dinheiro e ligue para nós agora mesmo que eu vou te atender e eu tenho certeza que nós vamos virar este jogo. Eu costumo dizer pelo Brasil que abater animais, né, sejam eles bovinos, ovinos e suínos, é muito fácil, qualquer frigorífico abate. Desossar, qualquer frigorífico desossa. Agora, fazer com que essas operações dê lucro é bem diferente. Poucos frigoríficos no Brasil conseguem fazer ou tornar a sua empresa lucrativa. Muitos culpam os ambientes externos da empresa, muitos culpam os mercados, muitos culpam, né, as operações de uma certa forma que são ilegais ou que de uma certa forma também prejudicam, principalmente as grandes empresas que a partir de uma operação de exportação muito grande, elas têm a capacidade de jogar uma carne mais barata no mercado e o pior, a partir desse quadro de exportação grande que as empresas têm, elas inflacionam o preço da matéria-prima no campo e aí o golpe de misericórdia é quando elas largam carne mais barata no mercado nacional. Para os frigoríficos que não exportam, isso é muito ruim, porque prejudica, primeiro porque não conseguem ter uma margem de lucro maior devido à não operação internacional, tem que acabar comprando matéria-prima mais cara e o mercado interno, quando nós vamos fazer a análise comercial de venda, não comporta os preços que esses frigoríficos têm para comercializar os seus produtos no mercado nacional. Então, existe uma série de fatores, uma série de variáveis, uma série de cenários que dentro de um frigorífico, entre nós comprarmos o boi na fazenda e carregarmos a carne nas docas para entregar para os nossos clientes, influenciam diretamente no nosso resultado. Por isso nós precisamos de planejamento, nós precisamos de organização. Na realidade, todo frigorífico que surge, que abre, todo frigorífico que apresenta resultados negativos de uma determinada sequência, precisa reavaliar as suas operações. Na realidade, precisaria ter um projeto de viabilidade. Esse projeto, com certeza, daria um norte para as operações e nós conseguiríamos trabalhar com pontos específicos para fazer a nossa operação dar lucro. Então, tudo que nós fizemos dentro do nosso frigorífico, direto ou indiretamente, tem um resultado, né, um impacto no resultado final na hora da comercialização. Lembrando que todo aquele quilo de carne que eu vendo, seja com osso desossado, os miúdos e o couro, todos esses resultados financeiros são os resultados que pagam as nossas contas. Por isso que muitos frigoríficos no Brasil não conseguem fechar no azul também, porque os empresários, de uma certa forma, não conseguem ter essa visão primária, não conseguem ter esse entendimento.
Muitas das vezes vem um fluxo de caixa um pouco maior à sua frente, devido às suas operações comerciais de venda, e não entendem o que é fluxo de caixa, o que é capital de giro, o que é lucro, e acabam de uma certa forma retirando valores da empresa que inviabilizam as operações, e a única saída da empresa é ir até os bancos, buscar capital de giro, às vezes pagando juros altíssimos, e na hora da comercialização da carne se baseiam apenas na tabela do concorrente e acabam dando descontos descontrolados, e a operação também vai fechar no vermelho. Então, aqui existe um fluxo de produção básico, como eu disse: comprar o boi, abater o boi, desossar o boi, vender a carne, qualquer frigorífico no Brasil faz. Agora, fazer com que isso dê lucro é uma coisa bem diferente. Aí sim, se inverte. Poucos frigoríficos no Brasil conseguem fazer isso. Por quê? Porque dentro desse fluxo de produção existem inúmeras variáveis, inúmeras situações que dia a dia elas mudam. Então eu não posso ter uma empresa engessada, eu não posso trabalhar apenas analisando resultados de tempos em tempos. Eu preciso ter gestão, eu preciso ter planejamento, eu preciso fazer da minha empresa uma empresa de verdade, uma empresa que trabalha a partir dos números gerados. Eu preciso estar avaliando o mercado de comercialização com muita frequência. Eu preciso analisar a minha agenda de clientes para saber se esses clientes em específico estão atendendo às necessidades que a minha empresa tem. Eu preciso ter um acompanhamento no campo também com muita frequência. Eu preciso estar junto do pecuarista. Eu preciso passar confiabilidade, eu preciso passar uma ideia de parceria para esse produtor rural comercializar comigo. Não importa se eu compro à vista ou a prazo, mas ele tem que ter a confiança no frigorífico, e para isso eu preciso trazer ele para perto da empresa. Então, são inúmeras situações, são inúmeras adversidades que nós enfrentamos no dia a dia, e o empresário que não tiver isso 100% na mão, com certeza números estão passando e ele não está enxergando, situações negativas estão acontecendo e ele não está enxergando, e lá no final de cada mês, quando a gente pega o demonstrativo de resultado, está aquele númerozão vermelho e muito impactante negativamente nos resultados financeiros da empresa. É por isso que nós, da CR Gestão Consultoria, com toda a experiência que temos em todos os setores, conseguimos desenvolver uma gestão específica, seja nos 3 pilares que eu considero, que é a compra da matéria-prima, a indústria e a venda, assim como os setores em anexo, para que a gente consiga fazer com que essa engrenagem ela funcione de uma forma organizada, e a partir dessa organização e desse planejamento, a empresa de vocês consiga buscar resultados positivos, que é isso que vai fazer com que a empresa sobreviva no mercado da carne no Brasil. Então, a área comercial de venda, ela precisa de planejamento e gestão, porque aqui começa o lucro ou o prejuízo. Eu vou comprar boi, eu vou comprar vaca, qual o preço da arroba, eu estou considerando o custo frete. Aqui são as primeiras análises que nós precisamos ter, preço e custo dessa operação. Por isso que a área comercial de venda, ela não trabalha a partir do que o gerente comercial de venda de compra quer. Ela não trabalha a partir do que o dono da empresa quer. Eu preciso ter na área comercial de venda um planejamento e uma organização, mas muito bem definido, que é para que os demais setores da empresa consigam trabalhar organizadamente. Se eu trabalhar aqui de uma maneira independente daqui da compra, com certeza a empresa de vocês já está colhendo resultados negativos, e muitos resultados negativos. Então aqui eu tenho as primeiras variáveis, seja em cima da matéria-prima, seja em cima do custo frete, seja em cima do preço. Como eu disse, a área comercial de compra de gado, ela já começa dando lucro ou prejuízo. Então, eu vou colocar no curral. Curral é uma outra variável também. É uma outra situação que muitos donos de frigorífico acham que, de uma certa forma, ou porque estão enforcados e precisam manter um fluxo de produção, um fluxo de compra, não de venda, para poder mostrar um relatório para os bancos, para poder buscar investimentos, se preocupam muito em ter curral cheio. Ter curral cheio não quer dizer nada. Ter curral cheio pode ser a ponta da escada que vai te levar para o fundo do poço. Então eu preciso ter planejamento. Quantidade, eu preciso ter uma avaliação muito grande para saber o valor total por arroba que eu estou colocando nesta quantidade dentro do meu curral. Depois, quando eu vou para a sala de abate, aí sim, eu tenho 2 situações. Eu tenho a área suja e a área limpa. A área suja vai ter um impacto, seja no couro ou seja na carcaça, quando eu for vender carne com osso. Lembrando que o couro está tendo muita variação de preço,
e o mercado internacional ele não está se mostrando favorável para o couro brasileiro, devido a inúmeras irregularidades que acontecem e outras situações dentro do Brasil também que estão, de uma certa forma, impactando para que em pouco tempo esse preço do couro caia novamente. Então eu tenho a área suja que trabalha carcaça e couro, eu tenho a área limpa trabalha com rendimento de carcaça. Então aqui são outras variáveis que também vão ter um impacto lá na hora da formação de preço. Aqui também eu posso já estar colaborando para lucro ou para prejuízo. Lembrando que eu trabalho no abate com carcaça que vai para as câmaras de resfriamento, os subprodutos que é miúdos e subprodutos que vão para a graxaria, eu tenho volume, peso e preço. Aqui na sala de abate eu trabalho com aproveitamento, rendimento e produtividade. Então aqui eu encerro a primeira etapa do preço. Eu comprei o boi no campo e quando eu coloco a carcaça dentro da câmara de maturação eu já tenho que ter um preço muito bem definido, levando em consideração 100% dos números gerados dentro desta operação. Custos operacionais diretos e indiretos, eu tenho que ter um preço muito bem definido e real nesta etapa. Levando depois em consideração que da sala do abate saem os miúdos também para a sala de miúdos, onde eu tenho aproveitamento, rendimento e custo, quando eu compro essa carcaça do peso da balança do abate, esses miúdos saem de graça para o frigorífico. Mesmo assim, eu preciso ter uma análise, um aproveitamento e rendimento muito bom, porque eles, a partir da comercialização mês a mês, também têm uma contribuição direta no fluxo de caixa da empresa. Vindo com a carcaça, depois da câmara de resfriamento, eu tenho uma quebra natural, às vezes descontrolada, porque os frigoríficos não conseguem nem ter um controle de quebra de frio dentro das câmaras. Eu venho para a área de quarteio. Essa carcaça saiu daqui com um preço definido, né? Onde eu já sei se comercializar ela com um osso, eu já tenho um preço a ser comercializado. Eu venho aqui para a área de expedição e corte, onde eu faço o corte dessa carcaça traseiro, dianteiro e costela, cada um deles já com o seu preço definido, a partir do preço de entrada dessa carcaça na câmara de maturação, e daqui ela sai com osso para o embarque de carne com osso. Como eu disse, preço definido, margem de lucro já definida para comercialização. Claro que muitos frigoríficos nem têm, eles vendem conforme o que o mercado vende, aí é prejuízo atrás de prejuízo. Nós da CR Gestão Consultoria podemos fazer a tua empresa ganhar dinheiro, mas para vocês ganharem dinheiro, vocês têm que mudar a mentalidade, tem que mudar a atitude. Vocês precisam querer começar a ganhar dinheiro, sem usar a emoção na frente da razão, sem usar essa aproximação pessoal que não precisa. Precisamos ser extremamente profissionais, colocar as realidades na mesa e cada setor começar a atuar como precisa atuar, certo? Então aqui a expedição, eu já posso carregar a minha carcaça com osso, fazer venda casada ou vender traseiro, dianteiro e costela separadamente. Os cortes que saem para desossa, quando eu coloco essa carne na desossa, e esse é um setor que dá muito prejuízo para os frigoríficos. Primeiro porque eles não têm o controle de rendimento, de padronização e de produtividade. Segundo, porque não tem um mercado definido. Muitos frigoríficos desossam por desossar e colocar a carne dentro ou de um túnel de congelamento ou de uma estocagem de resfriado. Aqui é um lugar muito específico no Brasil, onde as empresas têm prejuízo direto. Por quê? Porque muitas das vezes não conseguem vender a carne com osso, a única saída é desossar para botar dentro da câmara e esperar fazer um negócio. Isso aí é sinal de empresa desorganizada. Isso aí é sinal de empresa que não conhece mercado. Isso é sinal de empresa que nasceu de uma reuniãozinha no fundo de casa, na beira de uma piscina ou de uma churrascaria, e isso é sinal de que projetos não dão certo. A gente precisa ter a certeza do quanto por cento eu quero comercializar a minha carne com osso, o quanto por cento eu quero comercializar a minha carne desossada, quais são os mercados que eu quero trabalhar, atacado, varejo, se eu quero trabalhar com uma linha tradicional, uma linha gourmet, se eu quero trabalhar com exportação, enfim, existem inúmeras situações que precisam ser consideradas. E durante a operação nós precisamos analisar para ver se esses resultados foram compatíveis com aquilo que a gente está esperando a partir desse estudo de mercado onde eu quero comercializar a minha carne. Nós não podemos ser tão primitivos como nós somos. E aí quando nós vamos ver a situação de muitas empresas, as empresas estão no vermelho e o dono, a partir de uma consultoria contratada, acha que tudo acontece no imediatismo e na vontade dele. Isso não é real. Porque se a sua empresa está no vermelho, foi por causa do seu imediatismo e foi por causa da sua situação de se achar que tudo partiria da sua vontade. Então, se a empresa está no vermelho, a responsabilidade é sua. E se está no vermelho,
esse fluxo todo operacional não está certo. Ele precisa ser alinhado, ele precisa ser revisto, as situações negativas precisam ser corrigidas. Existem uma série de situações aqui dentro que nós precisamos resolver para que a sua empresa, a partir do que vocês estão praticando, que estão tendo prejuízo, nós precisamos mudar esse cenário para fazer a empresa de vocês ter lucro. Então, a desossa, o trabalho de desossa, ele não pode ser por acaso. Ele precisa ser algo estudado, trabalhado, para que nós possamos começar a desossar uma carne, já no padrão daquilo que eu quero produzir, porque rendimento e quebra de desossa influenciam no preço final. Somados a isso, eu tenho toda a parte de custo que eu preciso agregar para que esse traseiro, esse dianteiro, essa costela que entrar na desossa com preço de matéria-prima, agregando a ele todos esses custos mais margem de lucro, eu tenha um preço justo nessa carne na hora da comercialização, que ela também me dê lucro. Então existe uma série de variáveis aqui que eu preciso considerar, porque depois dela estar na estocagem, depois dela estar à disposição para comercialização, se não tiver, partindo de um princípio da validade desses produtos, principalmente resfriado, se eu não tiver um planejamento comercial, o que eu vou fazer? Eu vou tirar da embalagem e vou botar fora? Ou eu vou fazer aquilo que muitos frigoríficos fazem, que é reprocessar carne, perder qualidade? Nós precisamos revisar conceitos, porque na hora que ela estiver na expedição, com um preço que eu já coloquei no sistema, como definido, garantindo que eu paguei esta matéria-prima e coloquei a margem de lucro a partir dos custos operacionais que eu tenho, toda a comercialização de carne com osso, de carne desossada, de miúdos, precisam me deixar ou precisam deixar para a empresa margem de lucro. Se isso não está acontecendo e se vocês não estão trabalhando dessa forma, está aí o grande responsável da empresa de vocês estarem fechando no negativo. Como eu disse, couro é uma coisa que muda muito, subprodutos muda muito também por causa do mercado, às vezes as graxarias pagam muito pouco demais, elas têm lucro, mas mesmo assim pressionam os frigoríficos para vender cada vez mais barato. O couro tem uma variação muito grande de preço, então frigorífico não é brincadeira. Frigorífico não é algo que eu recebi do meu avô, do meu pai, que praticaram uma maneira de gestão lá no passado e que eu vou implantar hoje no futuro. Não existe isso. Hoje nós precisamos de gestão, nós precisamos estar visualizando tudo o que acontece dentro do frigorífico. E nós, da CR Gestão Consultoria, entramos no mercado, entramos forte para fazer com que a empresa de vocês comece a parar de dar prejuízo e comece a dar lucro. Simplificadamente assim é a nossa explicação. Um resumo. Vamos fazer a sua empresa parar de perder dinheiro e começar a ganhar dinheiro. Mas para isso, vocês têm que ligar nesse número que está aqui na descrição do vídeo. Ligue agora mesmo. Eu vou te atender, eu vou fazer uma visita na sua empresa e a partir desta visita eu te apresento uma proposta. E essa proposta, com certeza, vai fazer com que a empresa de vocês tenha planejamento e organização a curto, médio e longo prazo. E no final, tenha lucro. Ligue agora, eu estou te esperando.